Então, primeiro eu quero agradecer a cada um que faz parte da Synergy, que escolhe estar dentro da Synergy, que escolhe fazer a caminhada junto, aqui com todo mundo. Isso faz muita diferença. E hoje a gente vai ouvir a Paula, né? Tem tanta coisa boa para contar, tanta coisa que ela realizou. E quando a gente ouve alguém compartilhar as realizações, a gente lembra que também é possível para todos, né? Então, Paula, eu vou deixar com você para que você coloque para o pessoal a tua história, que você tem aqui, as tuas experiências com a Synergy, tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, porque essa oficina, ela ajuda muito a gente a reconhecer o caminho que a gente está fazendo através do caminho de outras pessoas também. Porque muitas vezes eu percebi muitas coisas que aconteciam comigo aqui na oficina. Então, acho bem bacana, obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando, né, o meu caminho aqui com vocês e, de repente, tocar outras pessoas também, né? Então, eu participo desse caminho aqui na Synergy há quase 5 anos, em agosto agora vai fazer 5 anos, e eu tive muitos benefícios nesse caminho. Mas a gente pegou alguns, né, porque senão eu ia ficar aqui o dia inteiro falando. E tem um que foi muito libertador, né, porque eu acho que esse caminho, ele nos dá muita liberdade, uma liberdade que a gente não entende antes de fazer, né? Eu comecei a ficar menos afetada com as variáveis, com os problemas que surgiam na minha vida, né? Então, os problemas vinham, mas a sensação que eu tinha é que eles não me afetavam, pelo menos não me afetavam da maneira como eles costumavam me afetar, né? E com isso, eu pude tomar decisões muito mais assertivas, com muito mais êxito, e sem aquela reação, né? Porque os problemas vinham e eu já reagia. E muitas vezes aconteceram coisas na minha vida que mudaram totalmente o caminho da minha vida por essa reação. Por exemplo, aliás, eu lembro todos os dias. Eu terminei um casamento, por exemplo, 5 dias antes dele se realizar, por uma situação de reação. E isso me trouxe muitos problemas, muitas coisas que eu tive que lidar ao longo da minha vida. Isso foi uma das coisas, né? Eu tinha muitas coisas, muitas decisões que eu tomava por causa das dores que eu tinha. Eu comecei esse caminho, né, a convite do Carlos. Eu tinha uma angústia, uma dor no peito muito forte e nada passava. Eu já tinha ido a vários médicos, psiquiatra, já tinha tomado remédio e já tinha feito muita coisa para isso passar e eu continuava com aquela angústia. Ela não passava nem melhorava com os remédios. E naquela época eu frequentava a igreja evangélica e muitas libertações, porque a igreja, né, sempre diz que você tem que fazer libertação. E eu fiz várias libertações, mas nada passava. Inclusive piorava, porque quando você acredita que você está afastada de Deus e que tem alguma coisa te afastando de Deus, te gera muitos medos. E o pior é que essa angústia não ia embora e parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, né? Então, isso me gerou mais medo, mais problema, mais angústia. Então, tudo foi piorando. E durante esse processo, logo que eu comecei o processo, a dor parece que sumiu. Sumiu, eu fiquei bastante tempo sem ela, não tinha, e era assim uma sensação muito boa,
porque era uma sensação de liberdade mesmo, né? E durante o processo, no começo, eu comecei, a partir do momento que eu comecei a ter força para fazer as resoluções que eu precisava fazer, às vezes a dor voltava, a angústia voltava, e ela ia e vinha, mas eu entendia que fazia parte do processo e seguia. Eu tive muito apoio da Cláudia, né? No começo foi mais do Carlos, depois comecei com a Cláudia bastante, e eu percebi que quando o fluxo trabalhava em coisas mais profundas, a dor vinha com um pouquinho mais de força, mas passava 2, 3 dias, uma semana e passava. E hoje eu comecei a fazer a mediação com foco nessa dor no peito, e realmente faz muito tempo que eu não tenho mais ela, que eu não sinto mais essa angústia que eu sentia, e, e até eu vejo que isso implica em outras coisas na minha vida. Por exemplo, eu jogo pádel, e eu lembro que eu entrava na quadra e eu começava a ter uma angústia, uma palpitação, um medo horrível. E hoje eu não tenho mais essa situação, né? Então hoje eu jogo muito melhor, eu consigo vencer. Não que eu jogue só para vencer, porque lógico a gente vence, a gente perde, mas eu jogo bem, eu jogo na minha capacidade, e isso foi muito libertador, foi uma sensação muito boa, assim, que eu percebi na minha vida. E uma outra situação que foi muito claro durante esse processo é a minha relação com a minha mãe. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, é, são, foram 55 anos bem difíceis, e era um problema para mim, e tenho certeza que era um problema para ela também. A simples presença dela já me consumia. Era uma coisa que eu não sabia explicar o porquê, mas eu chegava no mesmo ambiente que ela, e eu me transformava. Eu ficava completamente tomada com aquela situação. Ela abria a boca, parecia que tudo que ela falava me afetava, e óbvio que as reações vinham e a gente tinha muito problema. E eu não sabia o porquê. Então, você imagina, eu, evangélica, frequentava a igreja e tinha essa sensação de raiva, de ira com a minha mãe e não conseguia resolver. Não conseguia honrar minha mãe de maneira nenhuma, não conseguia ver benefício naquela relação, e eu também não sabia o porquê. Eu já fiz vários cursos, várias coisas, para vários exercícios de perdão, e eu tinha vontade de resolver isso, mas eu não conseguia, não conseguia. E era uma coisa assim, eu lembro quando eu ia para a casa dela, eu até jejuava para ver se essa relação melhorava, mas era uma coisa impressionante. Eu ia para a direita, ela fugia, ela ia atrás de mim, ela me provocava, sabe? Parecia que. Mas é que eu que via a situação dessa forma. Eu que via, que achava que ela me provocava, eu que achava que as coisas que ela fazia era contra mim. Eu que tinha um mau olho, assim eu posso dizer, né? E uma das primeiras coisas que aconteceu nesse caminho é que, de repente, essa relação mudou. Mudou, eu comecei a não sentir mais esse incômodo com relação à minha mãe. Eu até ficava assim, nossa, será que, né, o que será que aconteceu? Eu ficava surpresa, porque eu comecei a ter prazer de ir na casa dela, eu comecei a ter uma outra relação com ela, completamente diferente. E assim, foi realmente libertador, porque
era um sacrifício ir na casa dela, e eu me sentia muito culpada com aquilo tudo, eu não sabia o porquê, eu só sei que aquilo me tomava de um jeito que eu não conseguia controlar. E hoje é muito tranquilo, é gostoso estar com ela, eu vejo, ela não mudou nada, ela continua igual, ela é extremamente crítica, ela é extremamente controladora, mas ela é igual. Só que hoje eu vejo o que ela é e não e percebo que não é comigo. Eu percebo que ela é assim com todo mundo. Então eu consigo lidar com essa situação de uma maneira muito melhor. Até ontem o meu filho também teve uma situação de injustiça com ela, que ele também sempre acha que era com ela, e se fosse numa outra situação, eu ia ligar para ela, ia descascar, eu ia descer o porrete. Lógico que isso atrapalhava muito, não só a minha relação com ela, mas a minha relação com meus irmãos, com a família toda, né? E eu pude também orientar o meu filho de uma outra forma, mostrar para ele que não é com ele, ela é assim, entendeu? Também, lógico que a resposta que ele deu foi outra, então foi muito legal, sabe? E parece que as coisas é bem mais leve, bem mais leve. E é libertador, realmente, é isso que a gente colocou, né, como tema hoje, você se relacionar com as pessoas sem que as pessoas te afetem, né, e te tirem do prumo. E a tua resposta faz com que essa relação seja muito melhor. Então, eu vejo que as minhas relações mudaram completamente, não foi só com a minha mãe, mas foi com as pessoas em geral. Eu não sinto mais culpa, eu consigo falar não sem ter a angústia que eu tinha, depois achar que eu tinha que ter falado sim, porque eu falava não, e daí eu achava que tinha que ter falado sim, daí eu me arrependia, aí eu entrava numa loja, eu tinha 2 bolsas, e eu ficava 4 horas para decidir entre as duas, depois eu ia lá, comprava uma, aí voltava para casa, achava que eu tinha que ter comprado a outra, e muitas vezes eu levei as duas, depois ficava com angústia de ter comprado duas, que eu nem precisava nem de uma, quanto mais de duas. Nossa, era um sacrifício. Então, hoje eu me sinto assim extremamente leve, sabe? Parece que muitos sacos saíram das minhas costas. E por último, que é o último tópico que eu escolhi, né, para falar sobre hoje, foi a situação financeira. Eu tinha uma fobia financeira, eu tinha pavor de ficar sem dinheiro, era uma coisa assim mais assustador mesmo. O meu avô quebrou, o meu pai quebrou financeiramente, o meu ex-marido quebrou, e eu passei muitas repetições desse padrão na minha vida, e isso me causou um pavor de acontecer de novo comigo. E eu fiz vários cursos, várias coisas, coach e tudo mais, para que eu resolvesse esse problema na minha vida, mas eu percebi que foi nesse caminho, né, que isso foi mudando pouco a pouco. Eu montei um salão e foi bem durante a pandemia, né, porque foram 2 meses antes, e muitos desafios começaram durante a pandemia nesse meu caminho de empresária. E eu percebi que eu consegui lidar de uma forma muito diferente do que eu sempre lidei. O medo, não vou dizer que eu não tive medo, porque eu tive, mas era completamente diferente dos medos que eu sempre tive. Não foram medos que me paralisaram, foram medos que eu consegui enxergar, que apesar do medo, eu conseguia enxergar soluções,
Eu tive discernimento para tomar as decisões que eu precisava tomar. Eu tive a paciência de esperar o tempo que eu precisava esperar para as coisas se resolverem. E eu sempre pensei que as coisas, eu conseguia ver que as coisas iam se resolver. Então, eu sempre esperava, a Cláudia sempre falava uma frase para mim que ficou sempre na minha cabeça: espere o próximo passo, espere um pouco. E isso, sabe, eu fui agindo assim e fui esperando. Quando eu não via a solução, eu esperava o próximo passo e a solução vinha. Parecia assim uma sincronicidade dos fatos, e realmente as coisas foram acontecendo. E a gente conseguiu, nesses 2 anos, foram 2, quase 3, né, que a gente conseguiu se manter em pé, com as contas em dia, atrasava um pouquinho, mas logo a gente conseguia colocar, ou seja, com a situação dominada, de uma certa forma. E isso foi muito tranquilo, assim, perto do comportamento que eu sempre tive para resolver as coisas, que eu ficava desesperada. Então, foi nítido a diferença, sabe? As minhas atitudes, os meus comportamentos mudaram completamente para muito melhor. O gasto de energia e estresse que eu tinha normalmente diante das situações que me consumiam, inclusive com muitas dores físicas, eu sentia muito no corpo tudo isso. E hoje eu tenho uma situação, assim, eu vejo que é completamente diferente. Completamente diferente. É muito libertador você passar por uma situação de estresse e conseguir não ser afetada por ela, sabe? Possibilita a gente enxergar soluções que, em momento de estresse, de alta tensão, você não consegue, você não enxerga nada. Eu percebi que a minha relação com o dinheiro mudou completamente. E isso foi uma das coisas mais libertadoras que eu tive nesse caminho. Não posso falar que mais, porque a relação com a minha mãe também foi... Acho que foi um conjunto, né, de coisas, mas acho que essas 3 situações que eu falei foram coisas que, assim, mudaram a minha vida completamente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de ter conhecido o caminho, porque quando o Carlos me apresentou, imagina eu super evangélica, cheia de preconceitos e tudo mais, e ele teve muito cuidado de me apresentar o caminho. Eu conheço o Carlos porque ele é primo da esposa do meu pai, mas eu agradeço muito, não sei se ele está aqui hoje, mas muito, muito, muito por ele ter vencido o meu preconceito e ter insistido, e nunca me falou nada. Ele falou para mim, e eu perguntava o que era, e ele falava: não, experimenta. Ele nunca me falou uma palavra do que era, e eu experimentei. Graças a Deus eu tive essa coragem de experimentar, porque mudou completamente a minha vida. Agradeço muito a Cláudia, que me apoiou nesse tempo todo, porque ela que é minha orientadora, e foram muito tempo me apoiando, continua me apoiando. E é isso, quando as coisas ficam mais tensas, eu faço a mediação, porque me ajuda muito. E é isso, gente, não sei, eu posso ter contribuído com alguém, com alguma coisa para vocês, mas é isso que eu tinha para falar hoje. Tá ótimo, Paula. Nossa, essa liberdade, quem experimenta sabe do que você está falando, porque são 3 questões realmente complicadas no dia a dia, e essa mudança de comportamento de não ser tão afetada, né, conseguir estar desidentificada até da nossa ira, daquilo que está dentro da gente, né, consegue não ser tomada toda vez que vem essas coisas todas.
Eu acho que foi uma história bem bacana. O Carlos vai ver depois o vídeo, ele sempre vê depois. Então, eu quero te agradecer, porque... E o que você está falando tem algo que é importante, porque o caminho da Synergy realmente, você usou uma palavra, tem uma integralidade no trabalho. Sim. Então, a tua dedicação, o tempo dentro, né? Porque você sempre foi extremamente dedicada também, participava sempre de tudo, né? Algumas idas e vindas, mas isso faz parte do próprio caminho. Mas você sempre foi muito dedicada, né? Com a prática da gestão, com tudo. Então, esse movimento das coisas irem se desenvolvendo no tempo, no teu tempo, da tua maneira, bem singular, é bem característico da Synergy. Então, eu quero te agradecer aqui por realizar tantas coisas, né? É tão bonito ver, acho que a liberdade, a palavra que você usou, ela é uma conquista importante que você fez, né? Que você fez. É porque eu queria só falar mais uma coisa. Essa ira que você falou era uma coisa que me tomava. Gente, é muito sério isso, sabe? Eu já cheguei a dar um tapa na cara de uma pessoa, mas assim, eu nem percebi. Sabe coisa de novela, que você vê as pessoas darem aquele tapa cheio na cara? Eu já fiz isso. Eu, eu ficava tão irada com uma simples crítica com relação a mim, mas era desproporcional o tanto da minha ira, como esse caso desse casamento que eu terminei 5 dias antes da coisa acontecer, uma festa, tudo pronto para 500 pessoas, tal, e eu simplesmente, numa situação de ira, eu desisti de tudo. E foram várias situações de ira que eu realmente desisti, me desestabilizei, tomei más decisões, atrapalhei não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas envolvidas, às vezes até dos meus filhos. Então, assim, realmente, sabe, ter essa situação não mais não mais a ira me controlando, foi uma coisa assim que eu não sei explicar, não tenho palavras para explicar. Não dá para quantificar isso. Não dá. A gente passa de uma cegueira para algo que vê, né? Antes Aham. parecia que estava cego, age realmente de uma maneira cega, e aí você começa a enxergar, como você falou. Eu comecei a enxergar minha mãe de uma maneira diferente, a gente começa realmente a ver, porque realmente a influência de variáveis é forte, a gente não pode subestimar as variáveis, né? A gente é É. influenciado o tempo inteiro por coisas. Eu É, fico completamente cega, ficava, né? ela se... Bom dia. Fico com a câmera fechada porque é pela manhã, né? Já está justificada, né, Cláudia? Mas eu tenho assim, muito carinho por ver a Paula falando. A gente tem a mesma orientadora, então a gente se encontra muito em aulas. E duas coisas que eu acho que o método, desde o primeiro dia, eu gosto, que ele preserva. A gente não tem aqui um lugar por dizer agora qual é o teu problema, por que você está aqui, porque simplesmente está. É com aquilo que a Paula falou, que o Carlos e a Cláudia falam. A Cláudia fala, para mim, tive mais contato com ela, experimente, faça, né? Faça. E eu compreendo tanto, Paula, a tua situação, que você traz de novo para nós, que é o cotidiano nosso. Nós estamos aqui para cuidar das nossas relações cotidianas. Não é na nossa assim, eu quero ser sinergia e eu quero ser um presidente, então eu vou ser melhor, vou parecer melhor. Não, nós estamos cuidando da nossa essência. Todas as ferramentas que ele nos proporciona de apoio, que ao longo do método, e eu me sinto privilegiada de ter caminhado junto, né? Tá aí a Thaís, e que a gente começou todo mundo meio junto, e que a gente foi também caminhando, eles foram oferecendo coisas, e a gente vai sentindo os efeitos. E que você traz, Cláudia, Paula, foi muito incrível, porque são as angústias que também me tocam, me tomam. E as coisas com as minhas relações também que me tomaram. E eu compreendo, assim, nada mudou, mas tudo ficou diferente. E eu falo uma palavra que eu tinha uma bobagem, que hoje eu acho que hoje eu vejo que é bobagem, mas eu explodia na relação em casa. Eu falei, desativo, a primeira coisa, isso eu me senti nas primeiras aulas, desativou uma bomba relógio em mim.
Eu não sei de onde, por que essa bomba estava instalada. Não precisou que dissesse, agora eu vou ficar em alerta, quando isso, lá na minha infância, aconteceu. Dane-se, o método não precisa disso. É maravilhoso isso. A relação com o dinheiro também. A gente fazia workshop sobre o dinheiro até, porque a gente não compreendia nada, nós íamos tudo de métodos assim, que nós tínhamos que entender os porquês. Então, a Cláudia trazia a gente. Olha, eu tenho pavor de falar, até eu fiz lá com a Cláudia, presencial, não tenho mais coragem, Cláudia, porque a gente foi na cara e na coragem. Estou falando que foi ótimo para mim. Eu tinha uma crença, eu não carregava dinheiro na minha bolsa, não carregava, de tanta crença que eu tinha, não precisa, dinheiro é uma coisa assim difícil para mim. Então, tudo isso se revelou. Eu tive o parar, tive tudo. Eu me aproveitei aí da tua fala, Paula, e você trazer uma relação profunda da mãe é uma coisa maravilhosa. E das coisas de compreender. Uma aula dada aqui na oficina me faz compreender que que acontece com a gente, em muitas situações, e você foi muito didático. Tenho certeza que você não mudou a tua crença religiosa, você só mudou de postura, de olhar para lá, lá é uma coisa, e que se te faz bem, você continua. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, mesmo, pela essa oportunidade. E a Paula, parabéns. Você, assim, me sinto representada. Foi muito bom. Não é bom, né? Obrigada, Ouvir, Laci. né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta para Paula, compartilhar alguma coisa? Que... Então, como a Paula e ela se comentaram aqui para vocês, aqui quem anda são vocês e a gente anda juntos também. Porque esse caminho a gente não faz só. Essa grande desenvoltura, essa integralidade, não é sozinho que a gente faz. Aqui na Synergy a gente observa bem isso. A gente precisa do outro para se enxergar. E nesse novo referencial, principalmente. Então, quero agradecer a cada um que está aqui, que caminha com a gente. Paula, obrigada, tá, pela tua coragem de estar aqui, de compartilhar, e parabéns pelas tuas realizações. Obrigada, Cláudia, e obrigada. Espero que isso possa ter ajudado outras pessoas também, e que a gente continue sempre nesse caminho, porque assim, eu mesma vi muito a diferença do que é fazer esse caminho sozinho, porque não anda, não anda. Foi muito claro isso, porque eu fiz um tempo sozinho, e depois que começou a prática todo mundo junto, eu voltei a fazer com todo mundo, e voltei a participar de tudo, e é notório, é nítido o quanto andou, o quanto, sabe, esse caminho foi se desenvolvendo, e tudo foi mudando. Parece que a coisa realmente começou a andar na direção que tinha que andar. É realmente muito libertador. Então, eu que agradeço esse caminho e tudo mais, e vocês todas, porque todo mundo que faz parte da Synergy também me ajudou bastante, sabe, com os depoimentos, com, nossa, a Thay, várias vezes que ela falou, que ela fez a sinergia, eu me identificava muito com ela, a fazedora, o feminino que faz tudo e não deixa ninguém fazer nada, e todas vocês, né, as dores no corpo e tudo mais, então, sabe, que a gente possa continuar caminhando juntas e fazendo esse caminho juntas, uma apoiando a outra, e outros, né, os poucos homens. É verdade. Mas As, é isso aí. as oficinas estão lá, gente, tem muito tema interessante, importante, assim como a Paula, a Thaís, a Thay compartilhou, tem muita coisa boa ali, tá? A Dani compartilhou o processo criativo dela, a Lu já participou, então, quem quiser participar, é bem tranquilo participar da oficina também.
tá? Sempre, todos são convidados aqui na CIAND participar, fazer como a Paula fez, como as outras pessoas fazem. Então, gente, olha, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada, Paula. Obrigada Até. a vocês. Tchau. Tchau, tchau.